estamos aqui conversando num bate-papo sobre o psicólogo no sistema prisional. Vem vindo essa discussão no sistema conselhos, e aqui no Rio Grande do Sul já há mais de 3 gestões tem assumido como um debate importante. Nesta gestão está à frente dessa discussão o GT do sistema prisional, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Orientação, né, e Fiscalização. A gente entende, então, que essa é uma discussão premente, exigente, e que, com muita ousadia, o sistema conselho se bota em debate com a sociedade. E hoje a gente está aqui reunido para poder preparar uma discussão no Rio Grande do Sul para levar para o Fórum Nacional, que vai debater e poder deliberar no sistema conselho até o final deste ano. Então, neste momento, eu sou Fátima Fischer, presido a comissão UGT do sistema prisional. Pedro, pode ficar nos apresentar. Sou Pedro Pacheco, conselheiro. E da Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos. Eu sou Ivanete, eu sou integrante do GT do sistema prisional do Conselho e também trabalho no sistema prisional e atuo atualmente lotada no manicômio judiciário do Rio Grande do Sul, trabalhando como medida de segurança. Oi, sou a Luciana Knisnik, da Comissão de Direitos Humanos. E nossas duas brilhantes convidadas, que gentilmente estão aqui conosco colaborando no aprofundamento dessa discussão. Eu sou Márcia Badaró, fui conselheira no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro por 2 gestões e agora continuo lá como colaboradora, né? Fui coordenadora também do grupo de trabalho sobre psicologia e sistema prisional, faz parte da Comissão de Psicologia e Justiça, e participei também, junto com o Pedro, da construção da Resolução 09/2010, que criou essa polêmica toda, né, que eu acho que ela coloca em pauta uma discussão, né, relativa a um jogo de forças aí entre o judiciário e a psicologia. Então, estamos aí hoje nesse debate para a gente levar essa discussão para o Fórum Nacional. Eu sou Cristina Halter, sou psicóloga e professora universitária, né, da UF, e já trabalhei no sistema penal. Tenho pesquisado nessa área, né, há vários anos, e também já fui membro do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, então estou aí sempre também já vim aqui ao Conselho, né, do Rio Grande do Sul, tenho participado de outros conselhos no Brasil discutindo essa questão, Conselho Federal. Então vamos. Acho que, como tu falaste, a gente podia começar com primeiro colocando de que trata a resolução, e depois como é que a gente pode pensar para um bom debate, para o enfrentamento assim, dessa questão. Pode começar. Eu acho que a Resolução 09 de 2010, né, que ela regulamenta a prática do psicólogo no sistema prisional, é uma resolução que ela na verdade, ela acontece, né, como assim, praticamente uma exigência da categoria, pelo menos de grande parte da categoria, né, ao longo, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, né, vamos colocar isso como um marco, de questionamentos sobre a prática do psicólogo no sistema prisional. Segundo a Lei de Execução Penal, de 84, né, está lá estabelecido, né, que o psicólogo faz parte da Comissão Técnica de Classificação, que é um órgão da lei, né, instituído pela Lei de Execução Penal, que congrega uma equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, assistente social, o psiquiatra e mais 2 chefes de serviço, e essa comissão ela tem como uma das suas atribuições elaborar um plano individualizado da pena, que começaria por um exame criminológico inicial, que teria essa função de elaborar esse plano. Então, o psicólogo, diante da Lei de Execução Penal, ele está inserido desta forma, né? E os diferentes estados, segundo os seus regulamentos penitenciários, ele também insere esse psicólogo
de outros modos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o psicólogo dentro das CTCs também avalia as pautas disciplinares, coisa que em alguns estados o psicólogo não participa. Enfim, então isso coloca uma questão ética para o psicólogo muito importante, né? De como trabalhar no sentido da punição, enfim. E o exame criminológico, ele embora ele tenha sido... Bom, vamos falar primeiro então o que seria o exame criminológico, né? Segundo a lei, a exposição de motivos da lei de execução penal, ela deixa muito claro, faz uma distinção entre o que é o exame criminológico e o que é o exame de personalidade. Vamos dizer assim. Então, o exame criminológico, ele é claro, é um exame para avaliar essa relação do delito-delinquente. Ou seja, o que o sujeito fez, né? Como é que ele está e... nessa relação de causa e efeito, o que aconteceu, que gerou o crime e que efeitos, né, essa execução penal teve aí na vida desse sujeito. Então, no final das contas, né, o Código Penal, ele diz lá no artigo 83, e ainda está em vigor esse artigo, né, de que caberá para esse sujeito obter a liberdade condicional ou obter a progressão de regime, ele deverá passar por um exame criminológico, né, elaborado por esses três profissionais aí, o psicólogo, assistente social e o psiquiatra, seria um exame onde o que se espera desse exame é dizer ao judiciário, né, se essa pessoa está em condições de obter a liberdade ou não. Ou seja, se ele voltará ou não a colocar em risco a sociedade, se ele voltará ou não a cometer delitos. Então, essa expectativa que o judiciário tem, de que nós, aí no caso nós psicólogos, possamos dizer algo a respeito da vida futura desta pessoa, é algo que a psicologia não é um campo, não é uma ciência que tem essa capacidade de previsão, né? Acho que nenhuma área de ciências humanas, embora a gente tenha, né, tem algumas abordagens da psicologia que acha que tem instrumentos que possa prever, mas hoje, numa sociedade em que a gente vive, né, do consumo, da desigualdade social, né, você prever que alguém, ou predizer que alguém vá ou não cometer um delito, isso é humanamente impossível, né? Eu acho que é importante frisar, Márcia, também, que a construção da LEP, né, que é de 84, ela veio muito em função de uma determinada ideia de defesa social. Né? Ela foi sustentada muito com essa ideia de defender a sociedade de algumas pessoas, né, que por uma tipificação no código cometem determinadas condutas que ferem, né, a regulação social ou o convívio em sociedade. Então isso faz com que a lei tenha uma função, né, na sua origem, de defesa social, né, com relação a algumas pessoas que são esses os condenados. Então, esse mecanismo de colocar a psicologia como aquela que de alguma forma impede ou tenta postergar, né, que volte à sociedade um sujeito que em algum momento feriu essas normas sociais, né, ele vem também ao encontro exatamente de uma defesa social. Não é necessariamente uma ideia de defesa, né, desse sujeito. Né? É uma visão muito dicotômica mesmo, né, de que se é para alguém sofrer algum dano, né, que seja esse sujeito que fique preso mais tempo e não a sociedade que estaria talvez disposta a um sujeito perigoso, entre aspas. Né? Então, acho que isso é uma questão também importante para contextualizar a lei, que é de 84, e hoje estamos em 2010, né, que coloca essa necessidade de todos os instrumentos legais, né, e a ciência, no caso hoje aqui a psicologia, né, servir também como aquela que vai defender supostamente a sociedade de alguns identificados como talvez perigosos. Né? Acho que poderia também tentar pensar um pouco por que para o psicólogo isso é especialmente complicado, né? Isso que você estava falando, de participar dessa defesa da sociedade, né? Eu acho que por várias razões.